A paz do Senhor Jesus Cristo, passando para deixar mais uma porção da palavra do Senhor, que se encontra ainda no livro de João, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor de Deus, né, pela humanidade, né? Louvado seja Deus. O amor de Deus é tão grande, né, para com o povo, né, com a multidão, mas só que nem todos se enxergam, nem todos abrem o seu coração para que Deus faça morada, para que Jesus faça morada no seu coração, sara o seu coração, louvado seja Deus. Nós precisamos pedir para que o Senhor Jesus entre no nosso coração, porque Jesus, ele não é intruso, né? Louvado seja Deus, ele precisa ser convidado. O nosso adversário, o nosso inimigo, se a gente dá brecha, ele entra no nosso coração, sem a gente pedir. Só basta a gente dar uma brecha para o inimigo. Mas Jesus não, ele bate, né? Ele bate na porta. Se nós abrir a porta do nosso coração, ele vai entrar e vai cear e vai fazer morada em nós. Coisa mais linda, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra o teu coração para o Senhor Jesus nesse dia. Deixa que o Senhor Jesus entra, limpa seu coração de toda mágoa, de toda tristeza, de toda dor. E deixa que o Espírito Santo de Deus faça morada em seu coração. Louvado seja Deus. Faça isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai ver a experiência gloriosa que você vai ter com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Em Lucas 9, fala assim que porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Louvado seja Deus. O nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, nosso adversário, ele quer nos matar, ele quer nos destruir, né? Mas Jesus não, Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Louvado seja Deus, aleluia. E no versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que você possa crer, que você possa confessar com a sua boca, né? Confessar com a sua boca que você crê em Jesus Cristo. Peça para que Ele venha fazer morada no seu coração, louvado seja Deus, e que Ele venha te ensinar através do Espírito Santo dEle, louvado seja Deus. É lindo demais nós servimos ao Senhor. Em João 5, e no Evangelho de João ainda 5, 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus, ainda que nosso adversário queira nos matar, né? Mas Jesus, ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Quantas vezes o adversário da minha alma quis matar a mim, matar a minha alma. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Houve momentos na minha vida que eu pensei que não ia resistir, não ia conseguir prosseguir, porque a luta era muito grande, que eu tinha dado brecha para o adversário e ele, né, tentou me matar, mas o Senhor, ele veio e me deu vitória, me deu vida, louvado seja Deus. No lugar da maldição, ele traz bênção para nós. Quantas vezes pessoas querem nos amaldiçoar, nos condenar. Tantos líderes religiosos hoje em dia só quer condenar as suas ovelhas, quer só acusar, amaldiçoar. Mas Jesus não. Jesus, ele vem para dar vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Oh, grande Deus, hoje em dia está difícil nós encontrar uma igreja
idônea, né? Que tenha líderes comprometido, responsável pelas almas do Senhor Jesus. Hoje em dia está bem difícil, mas existe ainda alguns que têm amor pelas almas, têm amor pelas vidas, né? E tenta abençoar, quer o bem da ovelha, né? Louvado seja Deus. Mas tem líderes religiosos que eles amaldiçoam as ovelhas, né? Mas mesmo que eles amaldiçoam as suas ovelhas, mas Jesus ele vem no lugar da maldição e nos abençoa, traz bênção, louvado seja Deus. No lugar da maldição, ele nos abençoa. Assim é o nosso Deus Todo-Poderoso. Basta nós estarmos na presença dele, buscarmos ele. Louvado seja Deus, e ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Aqui no versículo 6 também, no capítulo 6 de João, diz assim: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus, ele vai, quando nós cremos, né, ele vai nos ressuscitar, né, no último dia. Louvado seja Deus. Pode ser no último dia da nossa vida, pode ser no último dia quando vier Jesus buscar a sua igreja, o seu povo, no fim dos tempos, né? A gente não sabe quanto tempo vai ficar, mas mesmo assim ele vem e nos ressuscita, né? Para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é maravilhoso demais, é muito bom, é muito gratificante nós servirmos ao Senhor. Muitas vezes o nosso adversário, ele luta, né, contra nossas vidas, quando a gente não tem entendimento. Eu sei que eu passei muitas lutas, porque eu não tinha entendimento e a perseguição era muito grande contra a minha vida, para me destruir, para me matar. Mas o Senhor Jesus vinha e me dava vida novamente. Louvado seja Deus, grande Deus. E no versículo 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, amados, quando nós cremos em Deus, nós queremos vir para a luz, nós queremos falar do amor de Deus, nós queremos propagar a palavra do Senhor, né? Louvado seja Deus. E para que a luz venha se esclarecer, venhamos propagar a palavra do Senhor, como diz aqui, os homens amaram mais as trevas. Então, quando a gente ama as trevas, nós não vem para a luz. Então, nós precisamos amar a luz, amar Jesus. E quando nós amamos Jesus, nós venhamos para a luz, né? Para que o nome dele, o nome de Jesus seja manifestado, propagado através das nossas vidas. E aquele que ama as trevas não quer vir, porque suas obras são más, né? Então eles ficam lá encurralados. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos um povo livre, liberto. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A gente não pode também só conhecer, nós também precisamos de praticar, né? Conhecer e praticar. Não adianta nós também só ficar conhecendo, sabendo e não pôr em prática. Nós também precisamos praticar aquilo que nós aprendemos, nós precisamos pôr em prática. Louvado seja Deus. E no livro de João, ainda no capítulo 1, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Louvado seja Deus. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Louvado seja Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do varão, mas de Deus, aqueles que são nascidos da água e do Espírito, aqueles que teve um novo nascimento, né? Aqueles que nasceram do sangue, nem dos, não, que não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, que nós, quando nós nascemos do sangue e da carne, né, dos nossos pais, mas no novo nascimento nós nascemos da água e do Espírito, né, louvado seja Deus. Então nós precisamos crer no Senhor Jesus, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Louvado seja Deus. Então, amados, para nós servirmos a Deus, não é... Muitas vezes as pessoas pensam, nós estamos na graça, nós temos na época da graça, e acham que a graça é de graça. Jesus, ele pagou um alto preço, então nós não... A salvação não é de graça, sim. É de graça porque Jesus, ele pagou um alto preço por nós, mas nós também temos que estar em obediência a Jesus. Não é de qualquer jeito. Não é estar no mundo, fazendo as coisas do mundo, praticando as maldades, fazendo as coisas que o mundo faz e pronto, já estamos salvos, não. Nós precisamos deixar as coisas do mundo, largar as coisas do mundo, o pecado, louvado seja Deus, e viver para Cristo, viver uma vida através do Espírito Santo de Deus, uma vida regenerada, restaurada. Louvado seja Deus. Não é de qualquer jeito que nós vamos para o céu, não. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Apocalipse que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Porque o nosso adversário, ele vai lutar contra as nossas vidas para que nós venhamos perder a salvação. Então, nós temos que estar pedindo socorro para o nosso Deus, né? Para que qualquer erro que nós fazemos, nós precisamos pedir a Deus misericórdia, precisamos pedir perdão, abrir o nosso coração, pedir que Deus nos perdoa, nos limpa, né, de todo pecado, de toda injustiça, de todas as falhas, porque nós sabemos que somos falhos, carente da infinita misericórdia do Senhor. Então, mas quando nós se arrependemos, temos o ato de arrepender, né, se arrepender do nosso pecado que nós ou fizemos, né? Então, nós estamos de acordo com a vontade do nosso Deus, e Deus nos dá vida novamente, louvado seja Deus, porque quando a gente erra, Satanás vem com tudo para nos matar, para nos destruir, né? Mas quando nós pedimos socorro para o nosso Deus, ele nos socorre e nos dá vida novamente. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos, capítulo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Porque qualquer falha que nós fazemos, o nosso adversário, Satanás, ele quer nos condenar, né? Quer nos derrubar, nos destruir, nos matar. Mas Jesus, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Satanás, né, ele é um acusador vingativo, quer matar, destruir. Satanás, ele veio senão para matar, para roubar, para destruir, mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, fique na presença do nosso Deus, fique com ele, porque você vai só ganhar e ganhar a vida eterna, não só aqui, mas também a vida eterna. Louvado seja Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E aqui fala assim no versículo 1, né? Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas aqueles que nasceram de Deus, né? Louvado seja Deus. E no versículo 14 fala assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos, né, a glória do Senhor. Cada
luta que nós passamos, quando o adversário quer nos destruir, Deus ele vem e mostra a sua glória. Louvado seja Deus, é maravilhoso demais, grande Deus, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Eles estão, né? E os que se opõem à luz, em Jó 24 fala, né? Os que se opõem à luz não conhecem os seus caminhos, não permanecem nas suas veredas. Aqueles que se levantam contra nós, aquele que nos afronta, aqueles que querem nos derrubar, eles não conhecem a Deus, né? Eles estão sendo usados por Satanás mesmo, usados pelo inimigo feroz, né? Aqueles que se opõem contra nossas vidas. Eles não conhecem a Deus. Eles estão nas trevas, vivem nas trevas e se opõem contra os filhos de Deus. Quer nos derrubar, quer nos matar, quer nos destruir, mas Deus é fiel para cuidar de nós. Louvado seja Deus. Quando o inimigo da nossa alma, né, tenta nos destruir, Jesus ele vem, ó, nos resgata das mãos do inimigo. Louvado seja Deus. Deus ele não dá prova maior do que nós possamos suportar. Louvado seja Deus. Muitas vezes nas falhas, né, que o nosso adversário vem, vem para nos destruir, mas o Senhor Jesus não permite prova além do que nós possamos suportar. E Deus vem nos dar o escape. Louvado seja Deus. Vencendo com Jesus. Vamos vencer com Jesus. Vamos vencer com Cristo Jesus. Cristo em nós é a salvação da vida eterna. Cristo em nós, através do Espírito Santo de Deus, e na nossa vida, na nossa frente, segurando as nossas mãos. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso demais, o trabalhar do Senhor, muito lindo. Louvado seja Deus. E no versículo de Efésios 5,14, fala assim: pelo que diz, desperta-te, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que Cristo esclarecerá. Você que talvez está até morto espiritual, mas se levanta, toma posição, que Cristo vai te esclarecer. Não se entrega, né? Louvado seja Deus. Muitas vezes a pessoa vem com fica com uma depressão e ela se entrega, né? A vontade do diabo, né? Mas Jesus ele fala: levanta-te, desperta-te, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Louvado seja Deus. Eu já fiquei com depressão também e muitas vezes eu tinha vontade de se entregar, né? De tanta depressão. Mas Jesus ele vem e fala, né? Através do teu Santo Espírito, através de uma palavra que a gente ouve, uma pregação, e a gente desperta. Só que a gente, mesmo sem força, nós precisamos se levantar e crer, né? Porque é pela fé. Nós estamos no tempo da graça, mas é pela fé em Jesus Cristo, né? Que nós entramos na porta da graça do Senhor Jesus. A graça não é de graça, não. Nós temos que pedir ao Senhor, né? Louvado seja Deus, para que Jesus nos socorre, louvado seja Deus, e que nós entramos pela porta da graça do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E nós entramos na porta da graça e Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida, né? Louvado seja Deus. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já falei bastante, o vídeo fica muito longo, né? Louvado seja Deus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na Tua presença, Senhor. Pai, eu quero Te louvar, Te agradecer pelo dom da vida, pelo Teu Santo Espírito que habita em mim. Te louvo, Te agradeço porque o Senhor me arrancou das trevas e me trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Pai querido, Pai santo, quantas vidas estão sofrendo, Pai, por falta de entendimento, Deus.
Quantos, meu Deus amado, o adversário tem tentado cegar as pessoas, deixar na escuridão. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro, Pai, com a aflição do seu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço da vitória, da livramento, da liberta, Senhor, restaura, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Que teu nome venha a ser glorificado, exaltado na vida de cada um, meu Senhor. Ó, meu Deus, dá força, Senhor, dá graça, meu Deus amado, que eles venham se despertar e se levantar dentre os mortos, Senhor. Ó, meu Deus querido, Deus santo, Deus de poder, Deus das infinitas misericórdia, dá poder, Senhor, para o teu povo se levantar na face da terra, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço nessa hora, Senhor, dá a vitória que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor e para sempre serás louvado. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Shalom.